Amigo, mais um dia aqui, mais uma live na quarta-feira, às 8 horas. E hoje eu resolvi fazer uma live diferente, com perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta aí que você nunca fez, fala, Jota, obrigado aí pela audiência. Se você tem uma pergunta que você nunca fez sobre casa de madeira, aquela pergunta que você sempre teve vontade, às vezes está com vergonha de fazer, não sabe se é boa, mas uma vez, eu não sei onde que eu li isso, eu vi o seguinte: não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta, não é verdade? E para começar aqui, eu queria falar um pouquinho da minha história. Eu trabalho com casa de madeira já na frente dos negócios, já tem uns 6 anos, mais de 6 anos, mas quem começou foi meu pai. Meu pai trabalha com madeira desde 1978, então eu estou dando continuidade para o negócio de família. A empresa já mexe com casa especificamente, tem mais de 30 anos, e E a gente andou um pouco desanimado, sabe? Sei, todo empreendedor, né? Sempre tem aquela história, desanimado, mão de obra difícil, o mercado tá muito complicado, muita concorrência desleal. E foi por volta de 2012, por aí, 2011. Aí a gente diminuiu bem o ritmo. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui vendo as histórias, até que os casos que meu pai contava, a experiência que ele tinha, de cliente satisfeito, casa com mais de 20 anos, casa com 30 anos, construída com cliente satisfeito. Sempre que encontrava um cliente, era elogio, era agradecer, era conversa amigável, e isso me deu força. Foi até engraçado essa semana também, tem mais dias, mas a semana que eu entrei, que eu conversei mesmo com o dono da casa. Eu postei uma casa no meu Instagram, uma casa que meu pai construiu em 2004. E aí, esse cliente, eu patrocinei essa foto viajou a Minas Gerais aqui quase toda, e esse cliente falou assim: você podia, por favor, tirar a foto da minha casa? Eu não te autorizei a colocar ela. E aí, fui conversar com ele lembrou, ele viu que eu era filho do meu, que era, né, filho do Raimundo, o Raimundo é meu pai, construiu a casa dele, aí ele agradeceu, falou que ia mandar foto da casa, em construção. E assim, isso aí não tem preço, sabe? Essa obra é de 2006, 2004. Pensa bem, pra você ver, estamos em 2020. Então, a gente vê muita casa, muito problema com casa de madeira, obra em geral, né? Mas em casa de madeira, muito mais problema. Então, onde a gente viu que a gente tinha muitos casos de sucesso, tudo, isso me deu força. E aí, nós voltamos agora a construir casa de madeira, de alto padrão, casa para a vida toda, tá? Gente, se você tem alguma pergunta, se tiver alguma dúvida sobre casa, deixa sua pergunta nos comentários aí. Eu acho que ninguém perguntou até agora, mas enquanto ninguém pergunta, eu tenho umas perguntas aqui que eu tenho certeza que você já deu vontade de perguntar. Tenho certeza. Nossa, mas. Ou às vezes você descobriu a resposta, né? Ou às vezes você não perguntou, tá? E essa pergunta eu recebi ela pessoalmente, inclusive segunda-feira. Casa de madeira, quando fala em madeira, você fazer uma casa de madeira, o que você lembra? Do cupim, né? Então, muita gente me pergunta: beleza, bacana, eu vi que você faz umas casas bacanas, a casa tem muito tempo, o que você passa para deixar o solo imune, para imunizar o solo? Ainda eles falam, esse é o termo que fala, como eu imunizo o solo, lá no meu terreno tem muito cupim. E, gente, a resposta para essa pergunta é uma das mais simples que você possa imaginar. A gente não passa nada. E fica muito na cabeça das pessoas, né, essa questão do cupim, da imunização. Como a gente trabalha com madeira nobre, madeira de qualidade, ela é uma madeira naturalmente resistente ao cupim. Então, tem que prestar muita atenção nisso, que é muito importante. Se você quiser uma casa durável, uma casa para você não ter dor de cabeça, para você deitar de noite lá dentro da sua casa, pôr outra cabeça no travesseiro e o bicho não estiver comendo ela, você tem que trabalhar com madeira boa, tá? Então, quando você faz uma casa bem feita, com madeira nobre, madeira de primeira, você não precisa imunizar o solo, porque o cupim não ataca essa madeira. Eu ouvi um Wanderson, lá da Casas Maringá, um abraço, Wanderson, se você estiver vendo aí hoje. Ele fala, né, que a garapa, né, que é a madeira que a gente usa, não está no cardápio do cupim. E por razões que ainda não estão bem definidas,
a gente não sabe exatamente por que o cupim não ataca ela, a gente só sabe que não ataca. O meu pai, como te falei, trabalha com madeira desde 1978, então por experiência prática, né, por trabalhar com madeira, usar madeira, ele sabia que o cupim não atacava a garapeira. Só que aí sempre ficava aquela coisa, e hoje em dia sempre foi, né, a gente quer sempre uma base científica. E aí, olhando na internet esse ano, eu descobri a Natália. A Natália, ela fez um estudo, tá? Um teste sobre a resistência natural da garapa ao cupim de solo, né? Que é exatamente esse cupim, que tem muito aqui em Minas Gerais, pelo menos, no Cerrado. Você vê muito. E, gente, engraçado, aqui, minhas lives sempre começam com alguém perguntando, e essa aqui ninguém perguntou nada até agora, acho que o pessoal tá com vergonha. Mas, enfim, a Natália fez esse estudo e ela constatou, depois de ter deixado a garapeira num ambiente hostil com o cupim, né? Tinha duas madeiras, tinha a garapeira e o paricá. O paricá é uma madeira mais macia e o fato foi o seguinte, o cupim comeu o paricá e não comeu a garapa. Foi uma descoberta satisfatória. Mas a gente já sabia disso, a gente já sabe isso na prática, né? A gente já vem utilizando a garapeira no Cerrado, no Sul, no Sudeste. A gente sabe, no Norte do país, a gente sabe que o cupim não ataca a garapeira. Então, a resposta mais simples para quem quer imunizar o solo não precisa. Gente, e é para deixar bem claro o seguinte, eu estou falando de garapa, né? Agora, se você estiver pesquisando uma casa de madeira de eucalipto e pinos, por exemplo, eu não sei te falar, tá? Porque eu não trabalho com esse tipo de madeira. Eu trabalho com madeira nobre, trabalho com garapa, tá? Madeira de primeira. O pinus e o eucalipto, eu não estou dizendo que não seja uma boa solução, é uma solução. Mas tem os prós e os contras, entendeu? Então pode ser que alguém que trabalha com eucalipto ou trabalha com pinus tenha que desenvolver esse tipo de imunização, coisa que eu não sei, eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre madeira nobre, tá? Pegando esse gancho aí do cupim, o pessoal fala, né, o pessoal às vezes vai até nas casas e fala, nossa, mas essa casa aqui eu tô querendo, eu acho tão bonito, mas eu tenho medo do cupim, ainda fica com aquela coisa, aí a pessoa vai e fala comigo assim, lá em casa tem uma mesa de sucupira, não sei se alguém já teve essa experiência, a pessoa vira para mim e fala assim, lá em casa tem uma mesa de sucupira e deu cupim. Eu falo, não, peraí. Sucupira também é uma madeira muito boa, madeira nobre, essa aí também o cupim não ataca. Mas vamos supor que você está com a mesa de garapa lá, vamos supor. E por algum caso você acha que a garapa deu cupim. Só que quando você compra hoje uma mesa de madeira maciça, como a sucupira, como a garapa, uma mesa redonda, por exemplo. O tampo da mesa normalmente não é maciço, não é madeira de verdade. É um compensado, é uma madeira industrializada, que não é resistente ao cupim 100%. Aí a pessoa faz os pés, por exemplo, cadeira, né? As cadeiras, a borda da mesa de madeira de verdade. Aí você olha assim, nossa, bacana. E em cima, onde que é redondo, onde que é a parte que você apoia, é de compensado, por exemplo, um painel de madeira. E da mesma cor da madeira verdadeira, vamos dizer assim, né? Verdadeira. Valeu, Jota, já vou te responder, cara. Bela pergunta. Então, o que acontece? O cupim ataca essa parte que é vulnerável a ele, que é a parte do compensado, que não é uma madeira de verdade, são partes de madeiras prensadas, tá? E a madeira boa leva a fama, porque quando o cara vai comprar, ele fala assim, essa mesa é de garapeira, é de garapa, essa mesa é de sucupira. Porém, o tampo não é. Você entendeu? Vai comprar um guarda-roupa, um guarda-roupa de sucupira. Só que só a frente do guarda-roupa que é de sucupira. As gavetas por dentro, as prateleiras são de compensado, são de madeira prensada. Aí o cupim ataca, não tem jeito mesmo. Mas a nossa casa, a casa que eu trabalho, a casa que eu recomendo para você, é toda feita em garapa, toda feita de madeira de verdade. Vamos pôr assim, né? Então não tem onde o cupim. Você pode até ter um móvel lá de compensado que o cupim pode até atacar ele, mas a casa em si o cupim não vai atacar. Outra coisa interessante, agora você me fez lembrar uma história. Segunda-feira eu estive na casa do meu amigo Tomás e a mãe dele estava com a porta de prancheta. A porta de prancheta normalmente ela é feita de pinos ou de eucalipto. E às vezes não é tratado. E normalmente é suscetível ao ataque de cupim.
Ela tem na casa dela uns móveis de madeira dura, lá de madeira maciça, de madeira nobre. E aí eu cheguei lá, as portas estavam do lado de fora da casa. Ela falou assim, Felipe, me dá uma opinião aqui. Eu tirei essas portas que eu tô com medo dela infestar o resto da casa. Eu falei, ó, os móveis seu, que é de madeira de verdade, que é de madeira maciça, né? Madeira nobre, você não precisa se preocupar. Você pode largar um casal de cupim lá em cima que você não vai ter dor de cabeça. Agora, as outras portas, se você tiver porta de prancheta aí, se você tiver porta, tô transmitindo no YouTube aqui também, tô vendo como é que tá. Se tiver porta de prancheta ou algum móvel lá que não é resistente ao cupim, pode ser que o, que o cupim ataca eles, tá? Mas a madeira de verdade você não vai ter problema. Então, e eu já tem um vídeo meu no Instagram também que eu falo sobre madeira e tal, sobre cupim e tudo, e sempre tem alguém que me fala, ah, mas eu comprei um móvel assado, ele deu cupim. Ah, não sei o quê. E eu sempre, quando aí eu peço a pessoa para mandar foto e tudo, aquela parte do móvel, que é madeira nobre, que é madeira de verdade, o cupim não ataca. Ele ataca a parte vulnerável, que é o compensado, que é a chapa de madeira. E isso é uma prova física, né? Porque você pode olhar que o cupim, aonde que é a prancha de madeira, onde que é a chapa de madeira de compensada, o cupim ele vai até onde que a chapa termina. A chapa terminou, ele não passa para madeira nobre. Não passa, simplesmente não passa. Então, sempre que o pessoal eles vê as casas de madeira e tudo, meu copo tá um pouquinho exagerado. Eles veem a casa de madeira, acham bonito e tudo, e eles acham que tem uma solução para o cupim, uma solução química, né, biológica. Mas não, é uma solução natural, uma solução que a gente conhece há milhares de anos, né? Que o pessoal já conhece há milhares de anos. Casa com madeira nobre, o cupim não ataca, você não vai ter problema. Isso aí. Ah, Jota, peraí que eu vou te responder então. Vamos lá. O Jota perguntou: em locais mais úmidos, temos que ter algum cuidado especial com as partes em madeira? Olha, essa pergunta ela é muito interessante. Ela é muito interessante, essa questão da umidade. E faz sentido, né, de alguma maneira. Mas, igual eu vou deixar aqui bem claro, nós não estamos falando de pinos, nós não estamos falando de eucalipto. A gente está falando de madeira nobre, tá? Madeira boa. E uma das características naturais desse tipo de madeira, que no caso, mais explicitamente que eu falo, é da garapa, que é a madeira que a gente usa nas nossas casas, ela é resistente à umidade. E é interessante essa pergunta, mas vamos lá. Madeira boa é resistente. Só pensa comigo aqui, ó. Vamos para um raciocínio lógico aqui. Eu não sei se você sabe, tem muita gente que gosta de construir com madeira na praia, né? Beira-mar, porque ela sofre menos que a maresia. Outra coisa, você já viu barco de madeira? O barco de madeira tem uma proteção, às vezes alguém pinta, passa uma resina. Mas os barcos, o barco antigo, você lembra da história do pessoal das grandes navegações? Os barcos eram todos de madeira. Imagina você fazer uma viagem de barco de madeira lá naquela época, lá na Europa, até na Índia. Então é o seguinte, quando você fala, Jota, de questão de locais úmidos, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, é o mesmo cuidado que você tem que ter com a fundação de casa de alvenaria. A fundação da casa, que aí é uma analogia que muita gente usa, né, que tem que ser muito importante, a fundação tem que ser muito bem feita, a fundação da casa de madeira também tem que ser muito bem feita. E para evitar problema de umidade, porque o solo é úmido, a umidade que vem do solo pode estragar a madeira. A madeira pode ser a melhor madeira do mundo, gente. O maior inimigo da madeira é a umidade, né? Não é o cupim. Então pode ser a melhor madeira do mundo. Se ela ficar úmida, ou daqui uns anos, 20, 30, 40, 50 anos, ela vai estragar. Não tem jeito. Como é que a gente elimina a umidade da fundação da casa? A gente faz uma fundação com pelo menos um bloco saindo do solo, tá? E assim, pode ser um solo mais úmido. Você pode estar construindo perto de um brejo, pode construir perto de uma lagoa, você pode construir perto
você pode construir perto de um córrego, de um rio, de um riacho. O que você tem que preocupar é tirar a casa um bloco acima do solo e impermeabilizar a base, porque aí não corre o risco da umidade subir pela fundação e atingir a madeira. Então, ô Jota, a preocupação que você tem que ter é essa, fazer uma fundação bem feita para ela não passar a umidade do solo para a madeira, tá? Porque ela molhar não tem problema. E agora você me traz um outro gancho aqui para uma questão que o pessoal me pergunta: madeira pode molhar? Madeira pode molhar sim, sendo madeira boa, pode molhar sim. A madeira só não pode ficar na umidade. Então, o cuidado que a gente tem, assim, então por isso que a gente vem evoluindo o nosso método construtivo para poder a gente evitar esse tipo de problema. Choveu, molhou, a água escorreu, pronto. Pronto. Você tem madeira pro resto da vida, né? Agora, se ficou úmido, aí você vai ter problema. Você vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Pode ser a madeira mais dura que for, você vai ter problema. Então, valeu, Jota. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Tá respondido então, Jota? Tá. E aí, eu vou te responder, viu, Willy? Já vou te responder, Willy Dias. E só quero falar, porque o Jota perguntou a questão da umidade, e eu vou falar sobre. O pessoal me pergunta muito: madeira pode molhar? Mas e se molhar a madeira, por exemplo? Às vezes a gente está construindo, o pessoal fica muito preocupado com isso, se a madeira pode molhar. Olha, a madeira pode molhar sim. Sendo madeira nobre, é aquilo que eu falei, ela pode molhar e secar. Não tem problema. Ainda mais quando a madeira está na casa, né? Quando a gente já constrói a casa, ela é feita para molhar. A gente já constrói ela para isso. Agora, você pode ver que às vezes você tem uma madeira jogada lá no terreiro, ela fica molhando e secando, e ela acaba estragando, porque ela está solta. E a madeira é natural, então quando ela molha, ela expande. Quando ela seca, ela contrai. Então, pode ser que ela venha estragar. Mas do jeito que a gente constrói a madeira, ela é feita para isso. A gente já faz a casa para isso. Ela já é feita para ela expandir e contrair, para não ter problema. É isso que a gente vem. A gente vem fazendo melhorando, né, o nosso método construtivo, beleza? Willy Dias, vamos lá. O Willy Dias me perguntou: boa noite, Felipe. Gostaria de saber se é possível construir casas de madeira em alto padrão na região amazônica. Aqui o clima é quente e chuvoso. Quais seriam os desafios? Willy Dias, olha, eu vou falar que isso é verdade. A gente tem um terreno lá em Rondônia, lá em Presidente Médici, onde que funcionou a serraria do meu pai por muito tempo lá. E lá tem uma casa, tinha, né? Já fiquei lá muito nela, casa de madeira. Lá em Rondônia, no norte, eles usam muito o sistema de tábua em pé, que não é o sistema que a gente usa. A gente usa parede maciça, mais grossa, de tábua na horizontal. Mas só para você ter uma ideia. Lá a gente usou o sistema de tábua em pé. E aí, essa casa lá, meu pai deve ter construído ela em 84, 85, por aí. E deve ter uns 4 anos que a gente desfez essa casa. Ela tá lá empilhada. Tá lá empilhada para vir para cá. A gente só não trouxe ela ainda. Porque aqui a gente. E é um negócio interessante, né? O pessoal usa muito casa de demolição. E é uma madeira de demolição. Então, para você ter uma ideia, essa casa está lá, nós vamos reutilizar essa madeira que foi feita na década, foi utilizada na década de 80. Então, não tem problema nenhum. Olha, eu não estou conseguindo imaginar um desafio que a gente vai ter, notável. Eu não estou conseguindo. Se a gente utilizar a madeira que a gente usa, garapo, construir do jeito que a gente já vem construindo há mais de 30 anos e aprimorando, você não vai ter problema. Agora eu fiquei curioso, viu, ele? Aonde que é essa construção que você quer fazer aí? Quem sabe é lá perto da gente. O norte é muito grande, a região da Amazônia é muito grande. Mas eu tô acostumado, viu? Eu sei o que é esse clima quente e chuvoso aí, chovia. O pessoal lá marcava os compromissos lá de tarde, depois da chuva. De tarde todo dia chovia. Interessante, né? Mas é isso, William. Eu acho que a melhor precaução que a gente pode fazer é fazer a fundação, a base bem feita, impermeabilizar ela na hora que estiver construindo, para não passar umidade para o solo.
E não precisa esquentar a cabeça. Aqui o Stefan Weffels Belgas deu uma ideia aqui pra gente, ó, fazer as colunas de alvenaria e trabalhar em cima das colunas, tipo palafita. Perfeitamente, pode ser sim. Fica ótimo, Stefan. Fica ótimo, mas não há necessidade. Não precisa fazer ela muito suspensa. Agora, seria uma solução interessante para áreas alagáveis, né? Onde que alaga, seria interessante. Lá no norte tem muito isso, né, Will? As regiões lá que na época de chuva alaga tudo, na época da seca fica seco. É uma ótima solução, verdade, fazer tipo palafita. Fica bonito, né? Nós estamos até com um projeto no nosso empreendimento aqui de fazer uma casa tipo palafita, mas é só mesmo uma questão arquitetônica, não tem um viés assim técnico, não, é mais arquitetônico, tá? Então pode ser também, você pode fazer a casa palafita, mas não há necessidade. Você tem que fazer uma fundação bem feita, impermeabilizada, com um bloco acima do solo. É só isso que a gente recomenda e tá dando certo. Bruno Castro Barbosa, grande abraço para você, meu amigo. Ótima pergunta. O Bruno perguntou, como uma casa de madeira se comporta no verão e no inverno? Falo em relação ao conforto térmico. Gente, é uma das confusões e um mito maior do mundo em relação a conforto térmico da casa de madeira. Muita gente acha que a casa de madeira é quente, ela é só quente. E a questão é o seguinte, não é isso. Casa de madeira bem feita, com madeira dura, madeira densa, tá? Tô falando de madeira nobre. Eu sempre bato a tecla nessa questão da madeira porque interfere, tá? Interfere. A gente trabalha com coisa boa, justamente para isso, para ter o conforto térmico. As nossas casas, é um fato interessante. Eu converso com a Vanilda. Vanilda é uma cliente nossa aqui de Igarapé mesmo, amiga nossa, a esposa do No, e ela conta que a mãe dela é uma senhora de idade, que a mãe dela, sempre quando faz calor aqui na cidade, ela vai para a casa da filha, da Vanilda, porque a casa dela é de madeira. Gente, um barulho ali. Desculpa aí. Mas vamos lá. Por quê? A madeira que a gente utiliza, ela é um material térmico. Naturalmente, é um isolante natural, térmico. Então, o que isso significa? Ela é péssima condutor de calor, ou seja, ela não conduz, ela não transfere calor rápido, ela demora a transferir o calor. Então, ela se comporta como isolante térmico. O que isso faz? Isso propicia que dentro da casa ela mantenha a temperatura mais amena. No dia que estiver fazendo muito calor, lá dentro da casa vai estar mais fresco, porque ela vai demorar a esquentar. Ela vai estar com a temperatura mais ou menos da manhã, da noite. Então, ela vai demorar a esquentar. E quando ela estiver começando a esquentar, vai vir a noite. Então, ela vai segurar um pouquinho daquele calor que vai fazer da sensação térmica de mais quente um pouco, para não fazer tanto frio à noite, né? Se as temperaturas estiver mudando. Então, a casa de madeira ela se comporta da seguinte maneira, Bruno. No inverno, ela conserva um pouquinho do calor, e no verão, ela não conserva um pouquinho do frescor da noite. Ela não deixa a temperatura da casa oscilar. Então, sempre que tiver quente numa casa de madeira, ou razoável, vai estar mais quente numa casa de alvenaria. As casas que a gente faz se comporta dessa maneira. Agora, por que o pessoal fala que casa de madeira é quente? Porque lá no sul, normalmente, o pessoal faz casa de madeira. Porque para você esquentar uma casa de madeira é muito mais fácil. Você esquenta como? Você vai pôr um aquecedor, você vai pôr uma lareira, entendeu? Você vai fazer um fogo. E aí a madeira não deixa o calor de dentro sair para fora, você estando com a casa toda fechada. Porque para eles lá no sul, como faz mais frio, para eles isso aí é uma economia. Se você tivesse que esquentar uma casa de alvenaria, ela perde muito calor. Então, você gasta mais. E o reverso também é verdadeiro. Se você quiser esfriar uma casa de alvenaria, é muito mais caro do que se esfriar uma casa de madeira. Porque quando você refrigera uma casa de madeira, o calor de fora não passa para a casa lá dentro. Então, você conserva a temperatura mais fria dentro. Resumindo, né, Bruno? Obrigado pela pergunta. A casa de madeira, a nossa casa de madeira, fazendo com a nossa madeira, o nosso método construtivo, ela possui um conforto térmico maior, ela é mais agradável, né?
a mudança de temperatura. Beleza? Ô, Bruno, obrigado pela pergunta. Ah, beleza. Stefan Office perguntou aqui, você mora no Nordeste, muito úmido. Pois é, igual eu tô te falando. Olha, região de praia é muito úmido e o pessoal adora fazer casa justamente pelo conforto térmico que ela tem, tá? E pela resistência à maresia. Pensa para você ver, se a casa de madeira elas preferiram fazer numa parte úmida, num lugar que tem muita maresia, imagina outro lugar. Então, em relação ao conforto térmico e umidade, você trabalhando, fazendo as casas com a nossa madeira que eu recomendo, a garapa, e, e usando o nosso método construtivo, você não vai ter problema. O Stefan Offers Belgas, tomara que eu esteja falando esse nome certo. Você perguntou aí sobre wood frame. Então, cara, eu sou fã de wood frame, sou assim, um curioso, sabe? Só que eu nunca fiz. Eu nunca fiz wood frame, nunca trabalhei com wood frame. Então, e assim, eu posso te falar qual que é a na teoria, e se dá certo fazer casa com garapa, sem a questão toda técnica do wood frame, eu acho que fazer com wood frame fica ótimo. Fazer wood frame com garapa fica ótimo. Fica assim, excelente, tá? Eu acho que fica. E eu tenho vontade de fazer o teste, mas não fiz ainda. Não fiz ainda. Valeu, Bruno. Valeu. Júlio Vanilson. E o cheiro da madeira? Boa. Essa pergunta também é muito boa em relação ao cheiro. Olha, historicamente, tem muitas madeiras que dão cheiro. Muitas. E vou falar as principais, né? Tem umas que não pode falar o nome aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Canela bosta. Infelizmente, até o nome é. Ai, eu nunca imaginei que eu ia falar isso ao vivo na rede social. É, é um nome feio, né? Mas é verdade, porque ela tem um cheiro tão forte parecido com fezes que ela tem esse nome. Outra madeira é o angelim vermelho, tem um cheiro de chulé danado. Eu já trabalhei com angelim vermelho para fazer telhado. Ô, Stefans, cara, se você fizer o wood frame, me fala, cara, me fala, eu quero saber. Eu fico grato. Ô, Júlio, você tá rindo aí, né? Mas é verdade. O angelim vermelho eu já trabalhei com madeira para telhado, sabe? Para fazer viga. Ele tem um cheiro de chulé. Não nas minhas casas, tá? Que a gente já teve loja também de madeira no varejo. Nas casas eu não uso angelim vermelho. O angelim vermelho tem um cheiro de chulé. Tem umas outras madeiras aqui, copiúba também tem um cheiro forte pra caramba, tá? Stefan, beleza, Stefan, valeu. A copiúva também tem um cheiro muito forte. Agora, tirando essas madeiras muito específicas, esses casos pontuais, Júlio, a madeira não tem cheiro, tá? A madeira não tem cheiro. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Você não vai ter problema, não. A garapa não dá cheiro, o IP não dá cheiro, o cumaru não dá cheiro. Então, fazendo a casa do jeito que eu recomendo, com garapa, você não vai ter problema com cheiro, tá? Zero problema. Papo ruim esse do cheiro, né? Mas é verdade. Aí, aproveitando o gancho aí que vocês estão perguntando para mim sobre madeira, qual que é a madeira ideal? Outra pergunta que o pessoal me faz muito. A gente recomenda, a madeira ideal é a garapa. Por quê? A garapa é uma madeira com a fibra parecida com o IP, muito resistente, mecanicamente resistente, e resistente ao ataque de cupins, ela é resistente a fungos, né? Tem lugar que chega, se você, dependendo das regiões, da madeira dá fungo, né? Ela é resistente a fungo. Madeira clara, tá? Que são de umas características que eu gosto muito. Madeira clara, ela deixa sua casa clara, deixa mais bonito. Eu prefiro, tem gente que gosta de madeira mais escura, né? Madeira mais avermelhada, principalmente aqui em Minas. Aqui em Minas o pessoal adora a madeira vermelha. Adora a madeira vermelha. Então, mas eu prefiro da madeira clara. Então, por isso que eu recomendo a garapa. Madeira resistente, é uma madeira bonita, ela aceita muito bem acabamento. Isso é muito, são muito, as madeiras são muito
Gente, perdi o fio da meada aqui. Vamos lá. Valeu, Daniel. A garapa, além dela ser uma madeira resistente, clara, né, bonita, ela aceita muito bem acabamento. Tem madeira que ela tem uma fibra trançada, alguma fibra diferente. Na hora que você vai acabar ela, você vai passar um acabamento, você vai lixar, ela não fica tão agradável. A madeira e a garapa não. A garapa, se você der um acabamento nela, ela fica gostosa. Até o toque, você pode passar até o rosto nela, que ela não te machuca. Então, é muito interessante. Você pode até fazer móveis com ela, fica muito bom. Então, a madeira que eu recomendo, ideal para fazer uma casa, e citando mais uma vez aqui o Wanderson, lá da Casas Maringá, é melhor madeira do Brasil. Hoje é a melhor madeira do Brasil no mercado aí. É a garapa. Não tem para onde correr. Melhor madeira. Agora, eu vou voltar às outras perguntas aqui. Ô, Stefan, você perguntou se eu vendo madeira. Stefan, a minha principal atividade é casa de madeira, mas eu posso te ajudar se estiver precisando aí no Nordeste, algum contato, alguma coisa, eu posso te ajudar. Aproveitar que você já está perguntando aqui sobre o cumaru. O cumaru também é uma excelente madeira, uma das minhas preferidas, uma pena que ele é escuro. O cumaru é muito escuro. Eu não sou fã de madeira escura. Mas o cumaru, ele é tão bom quanto a garapa. É um madeirão. Olha, sou apaixonado com o cumaru. E o cumaru tem que ter cuidado, que o pessoal costuma vender um cumaru vermelho, um cumaru rosa, e ele não é tão bom. Ele não é legal. E aqui em Minas se conhece muito como cumaru, IP champanhe. Ele não é o IP, mas eles chamam de IP champanhe, porque o IP que tem muito um valor de mercado, é um nome muito conceituado, então eles chamam de IP champanhe. Na verdade, é o cumaru, né? Cumaru ferro. Meu pai também fala sempre isso, cumaru ferro. Ele é tão duro que eles chamam de cumaru ferro. Para pregar nele, nossa senhora, é um custo, né? Ô, Júlio, interessante o que você falou aí. O Júlio falou assim: pelo pouco que pesquisei aqui em MG, as casas de madeira são mais caras que o sul. Você pode falar para a gente um pouco sobre isso? Ô, Júlio, eu adoro falar sobre esse assunto porque é o seguinte: primeira coisa, casa de madeira não é tudo igual. Tem casas e casas de madeira. Então, você tem que ver primeiro que tipo de casa que você está olhando. E por mais que as pessoas falam que a casa é melhor, ou outra é boa, você tem que ter certeza onde você está olhando. Outra coisa, tá? Tá, vamos por partes. Você me pegou desprevenido nessa pergunta aí, ela é uma pergunta detalhada. A pergunta que tem mais detalhes. Vamos lá. A gente está com tempo? Vamos ver como é que eu posso te ajudar nessa aí. Eu costumo fazer a analogia seguinte, com casa de alvenaria, porque as pessoas estão mais familiarizadas. Por exemplo, você vai comprar uma casa de alvenaria e a pessoa faz uma casa para vender no Minha Casa Minha Vida, tá? Gente, Minha Casa Minha Vida é ótimo. Conheço muita gente que mora no Minha Casa Minha Vida. Maravilha, tá satisfeito, todo mundo bacana, beleza. Agora a questão é o seguinte, são casas diferentes. Se você vai fazer uma casa Minha Casa Minha Vida, você vai fazer uma casa num padrão diferenciado. Você vai vender ela junto com financiamento, por exemplo. Agora, com os acabamentos, um acabamento mais simples, vamos dizer assim. Agora, você vai fazer uma casa num condomínio. Aí você vai fazer uma casa diferenciada, com pé direito diferenciado, um projeto, seja lá qual for a característica. São duas casas com preços completamente diferentes. Você concorda comigo, Júlio? Você concorda comigo? Então, no sul, tem muita empresa que trabalha diferente, trabalha com valor diferente. E o pessoal lá compra muito casa, às vezes, de pinos, às vezes está mais acostumado, ou casa de tauari, cambará, casa de cambará. Então, e lá eles costumam muito vender a madeira e você contrata a mão de obra. Vamos supor que, por exemplo, tenho um depósito e eu vou te vender o material e você contrata o pedreiro, como se eu estivesse vendendo a casa para você. Mas você tem que pagar a mão de obra, por exemplo. Eles te indicam um montador de casa. Então, são propostas diferentes. Você tem que analisar todos esses pontos. Fica até chato, porque é tanta variável, né? Que fica até complicado se analisar. Então, realmente, igual eu costumo falar, as nossas casas não são as mais baratas do mercado. Não é, eu sei disso, tá? Eu sei disso. Tem casa mais barata que a nossa, mas a gente vende
qualidade, né, que todo mundo tinha que ter, mas é um trem tão complicado no mercado que a gente tem que falar. Qualidade, comodidade, tempo, tá? Então, cada um tem uma proposta diferente. Você tem que analisar bem qual que é a sua intenção, que tipo de casa que você vai querer, ver a madeira que você vai querer, se vai ser pino, se vai ser eucalipto, se vai ser garapa, se vai ser engenho em pedra, a casa que você quer. E aí começar a comparar elas. Mas você tem que ver se o preço está incluso o frete, se o preço está incluso a mão de obra, está incluso a mão de obra da parte de alvenaria, porque a gente fala muito casa de madeira, mas costuma ter parte de alvenaria. É mais prático você fazer ela, a parte de o banheiro e a cozinha de alvenaria. Então acaba sendo uma casa mista. Então você tem que levar isso em consideração na hora que você for comparar esses valores, Júlio. Ô, Júlio, essa é uma conversa mais longa, viu? A gente podia depois marcar se quiser, me chama lá na mensagem, que a gente fala mais sobre isso. Ô Stefano, você falou do. Ô, Júlio, valeu, cara, também à disposição, beleza? Ô, Stefano, você falou aí sobre que ele fica grisado no sol, você quer dizer que ele fica meio cinza, meio russo? Aqui em Minas a gente fala russo, que é meio esbranquiçado. Foi isso que você quis falar? Gente, nós estamos aproximando do final da live. Tem alguém com mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, pode perguntar, aproveita. Aproveita que hoje aqui nós estamos tirando todas as dúvidas. Tá ok? E eu vou escolher aqui mais uma pergunta. Eu gostaria de falar o seguinte. É, é isso, né, Stefan? É isso mesmo. O Kumaru, ele. Se você não passar nada nele. Foi até bom você ter falado isso, que eu gosto de falar muito sobre tratamento de madeira. Você é gringo, Stefan? Bacana. Tranquilo, Stefan. Beleza. Tem problema não. Tem problema não, tranquilo. Álvaro Machado. Álvaro Machado, qual o valor aproximado do metro quadrado de casa de madeira? Álvaro, essa pergunta também eu recebo ela todo dia, meu amigo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a resposta, normalmente, é, não é a que o pessoal gosta de ouvir, né? Depende. E voltando um pouco o gancho que eu estava falando sobre casa lá de alvenaria, se você fizer uma analogia com casa de alvenaria, você vai ter que ter vários valores, né? Agora, vamos parar de enrolação. Isso aqui, gente, eu não falo hora nenhuma. Falo hora nenhuma. Isso aqui, ó, se você tá vendo a live aí agora, e eu vou falar isso aqui, anota isso aí, anota, porque eu não falo isso aí em vídeo nenhum. Vou falar com vocês agora. Para você for construir uma casa de madeira do jeito que a gente constrói, projeto personalizado, sob medida, a gente faz o acompanhamento da obra, a gente toca a obra, né? A gente cuida da obra para você, com madeira nobre, com um projeto nosso, com um arquiteto nosso. Se eu for te falar o valor dela prontinha a obra, com os acabamentos, é só se eu tiver uma bola de cristal. Porque, como a gente trabalha com um projeto personalizado, o cliente é que escolhe. O acabamento é muito pessoal, então ele acaba escolhendo o acabamento que quer. E acabamento, você sabe, né, Alves? Acabamento, por exemplo, piso de R$ 100, tem piso de R$ 400, tem torneira de R$ 50, torneira de R$ 500. Então varia muito, isso influencia muito no valor final da casa. Então eu vou te falar aqui uma estimativa por alto, para você não ter susto na hora de construir com a gente. A casa pronta, sem acabamento. O que é a casa pronta sem acabamento? Eu te entrego a casa toda pronta, no piso grosso, por exemplo, no piso grosso. Onde que a parede de alvenaria eu deixo rebocada é embuçado, depende do que você for fazer. E a madeira toda por minha conta e a mão de obra por minha conta. Vamos supor que eu vou construir para você. Então, você me fornece o material base de alvenaria e o material de elétrica e hidráulica. Eu te entrego a elétrica e hidráulica instalada, a fundação pronta, as paredes de alvenaria pronta, a parte de madeira toda pronta, que é as paredes, telhado, telha,
forro, e os batentes, que são os marcos. Tem que falar batente, o pessoal de fora aí que tá me ouvindo também, que em Minas fala marco, fora de Minas fala batente. Para você não ter susto na hora de construir, o valor do metro quadrado, ela pronta sem acabamento, vai gerar em torno de R$ 1.900 o metro quadrado. E, ó, anota essa aí, porque, ó, eu não falo isso aí na internet fácil, não. Isso aí e quem ficou aí na live até, né? A gente tá chegando no final da live, teve essa informação valiosa. Ok? Então, tá, Steph, você tá querendo um lugar depois para Madeira? Eu vou ver se eu posso te ajudar. Me chama no inbox, manda uma mensagem depois para ver se eu consigo te ajudar nessa. Gente, por hoje é só. Nosso tempo está esgotando. Vou deixar essa live aqui salva. Foi um prazer conversar com todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado mesmo. Hoje, quando eu comecei a live, eu pensei assim: eu quero 12 pessoas assistindo essa live. Eu quero 12 pessoas assistindo essa live. Pô, Jesus começou com 12 discípulos, né? Por que eu não posso começar com 12? E chegou a 13, tem uma hora. Então foi ótimo. Brincadeira, viu, gente? Então tá. O Fefe Pereira, você entrou tem pouco tempo, me fez a pergunta, eu não vou deixar de te responder. Vou te responder, tá? Como é a logística para construir fora da sua cidade? Ô, Fefe, o meu pai já construiu casa no Brasil inteiro, tá? A casa mais longe que eu construí foi aqui em Minas, em Pompéu, 200 quilômetros. E é o seguinte, o que vai mudar, pode ser que o frete da madeira mude alguma coisa, mas normalmente não muda. Mas o que a gente precisa ter um acesso muito bom. Valeu, Stefano. Tamo junto. Um acesso muito bom, porque a sua casa ela vai de carreta ou de caminhão para o local da obra. Então a gente precisa ter um acesso bom, porque são veículos de carga, veículos grandes. A gente chega até lá na obra, a gente fazer a descarga, tá? Normalmente a gente resolve o problema da mão de obra, a mão de obra é nossa, especializada, então a gente leva a mão de obra para o canteiro de obras. Se tiver um local de acesso para o pessoal ficar hospedado para dormir, né? A gente deixa a mão de obra lá, ou a gente constrói alojamento ou aluga um container, igual eu já fiz algumas obras, tá? Dependendo do local da obra. Mas a solução que não falha, né? É uma das mais antigas e não falha, a gente constrói um alojamento, faz alojamento com banheiro, com cozinha, com dormitório, tá? Para poder resolver essa questão. E aí, quando a gente faz o alojamento, o pessoal já está acostumado, o pessoal da obra, a ficar lá no local da obra. Então, eles fazem as próprias comidas, já fazem o almoço, a própria janta. Então, a ideia é que o cliente não tenha que se preocupar com a obra. Quem preocupa com a obra é a gente, tá? A gente que vai resolver o problema dele, a gente não vai levar o problema para o cliente. E dependendo, se for um local muito longe, como eu faço o acompanhamento da obra, a gente combina as visitas regulares. Eu posso ser que eu fique lá mais um tempo, depois passo um tempo sem ir lá, mas a gente combina, inclusive a visita do arquiteto. O arquiteto também faz acompanhamento da obra, principalmente para fazer o projeto e fazer a locação. E hoje em dia, né, facilitou muito para a gente tomar conta da obra, como são profissionais de confiança e mão de obra especializada, a gente já tem a confiança, já sabe que o pessoal sabe construir, e a gente mantém um contato, né, por WhatsApp, foto, vídeo. Então, é dessa maneira que funciona. Ô, Fefe, eu não sei se ficou clara essa resposta para você, era isso que você queria saber? A gente já está acostumado a construir fora. A gente já está acostumado a construir fora do estado, fora da nossa cidade. A gente já tem uma estrutura, uma logística, um preparo para fazer isso. Ei, Nath, tudo bem? Certinho, né, Fefe? Beleza, então. Ô, gente, então é isso aí. Vamos ficar por aqui agora. Agradeço todas as perguntas, o pessoal que participou. Ah, ô, Estevam, peraí.
Ou com óleo da General Iron Fitness. Ô, Esther, desculpa, mas eu não entendi o que você mandou aí sobre óleo, não. Às vezes você não escreveu direito, tem que ser gringo. Mas depois você me fala aí. Gente, obrigado, foi ótimo. Olha, cheguei com gás danado agora no final da live aqui, já tô já meio, né, já são quase 9 horas também. O pessoal me acompanhou, eu acordo cedo. Muito obrigado, gostei desse formato aí, da interação com o pessoal, achei bom demais. E aí, vocês deixam aí para a próxima live a sugestão do tema aí, para a gente falar profundamente sobre algum tema que você aí tem vontade de entender sobre casa de madeira, deixar você mais perto de realizar seu sonho de morar numa casa de madeira sem surpresas desagradáveis. Um grande abraço, gente.